Você faz ideia o que é essa animação toda aí do lado? Isso aí se chama Game of Life, ou Jogo da Vida. Não aquele jogo da vida, jogo de tabuleiro, né? Esse é o jogo da vida que foi proposto em 1970 por um matemático britânico chamado John Conway. E hoje nós vamos entender o que está acontecendo e, de quebra, vamos aprender a programar o Game of Life em JavaScript. Vem comigo. Muito bem, antes de iniciar o vídeo, não esquece aí, né, de deixar o seu joinha, de se inscrever no canal e de ligar o sininho e já de compartilhar para os seus colegas, né, para a gente fortalecer o canal. Muito bem, como eu havia falado, lá em 1970, um matemático britânico chamado John Conway, ele fez uma proposta bastante interessante para simular o comportamento de indivíduos e como que o comportamento desses indivíduos afetaria o seu entorno. E aí, através de regras simples, ele propôs esse quadro aí com essas células se mexendo, que foi chamado de jogo da vida. O que está acontecendo aí? O que é esse jogo da vida? A proposta é muito simples. Você dita quais são as regras de uma célula e deixa aquela célula se comportando com essas regras. E todas as células vão seguir as mesmas regras. E aí você vai ver um comportamento geral, como que fica em função de poucas regras seguidas por apenas cada indivíduo. E isso acabou tendo muitas aplicações na própria programação, na matemática, em simulações de diversos tipos você vai encontrar esse comportamento em redes neurais, inteligência artificial. Não sei se vocês já viram aqueles pequenos robôs que cada um faz exatamente a mesma coisa que os outros, porém quando eles são colocados juntos o efeito é muito maior, né? Muito mais importante o efeito de todos, porém todos seguindo regras simples. Comportamento de nanorobôs, na ficção a gente vê muito isso, mas na vida real nós também já estamos vendo muitas aplicações desse tipo de comportamento autônomo. E é o que nós vamos ver aqui hoje. Nós vamos, a partir do zero, implementar em JavaScript esse quadrinho aí que vocês estão vendo com as células se mexendo e parecendo realmente que estão vivas e formando até alguns padrões bastante curiosos. Eu sugiro a vocês depois darem uma olhada na Wikipedia e procurar por Game of Life. Vocês vão encontrar os diversos padrões que foram descobertos com o funcionamento desse joguinho bem simples. Então eu convido vocês a me acompanharem aqui de perto essa implementação, essa programação. Vamos, como sempre aqui nos nossos vídeos, focar na lógica, né? Não necessariamente na eficiência ou na otimização, mas na lógica para a gente poder ampliar o nosso conhecimento da lógica em si. De quebra, vamos aprender um pouquinho mais sobre algumas coisas específicas do JavaScript que são bastante interessantes. Mas, é claro, sempre podendo aplicar o que nós aprendemos aqui em qualquer outra linguagem. Inclusive, eu gostaria de sugerir isso a vocês. Se você está entrando no mundo da programação agora, ou se você está vindo de uma outra linguagem e quer aprender mais sobre JavaScript, ou se você quer apenas aprimorar a sua lógica, ou até se você está com dificuldade em alguma outra linguagem, mas precisa aprimorar sua lógica para aplicar nessa linguagem, a sugestão é a seguinte: siga o passo a passo que eu vou fazendo aqui e depois tente aplicar isso na outra linguagem. Então, por exemplo, eu estou com dificuldade em C++. Não tem problema, você aprende aqui com JavaScript e depois tenta aplicar a mesma coisa no C++, ou no Delphi, ou no Java, para você ter uma ideia de como que cada linguagem funciona, mas ao mesmo tempo aprimorando a lógica de programação, que, como eu sempre digo, é muito mais importante que você domine do que dominar uma linguagem em si. Muito bem, antes da gente começar a programar, eu gostaria de sugerir aqui uma pequena evolução nas nossas ferramentas de programação. Até então, quem está acompanhando aqui os vídeos na nossa playlist de programação, tem visto que nós iniciamos de forma bem simples. Lá atrás iniciamos com um bloco de notas apenas, para poder fazer os nossos primeiros códigos, né? O contador, a tabuada e tal. Depois nós evoluímos um pouquinho, nós colocamos o Notepad++ para a gente ter uma ferramenta um pouquinho melhor de programação. Hoje eu quero sugerir a vocês, principalmente se vocês querem realmente entrar nesse mundo do JavaScript e de programação direcionado mais para a web, que vocês instalem VS Code. O VS Code ele é uma IDE que a gente chama, né? Uma interface de programação, ou um ambiente de programação voltado para essas linguagens mais recentes e para a programação web, principalmente para o JavaScript. Ele é bem leve
Ele é gratuito, né? Você pode baixar, procura na internet aí, Visual Studio Code, ou VS Code, e ele tem para Windows, tem para Mac, você vai encontrar ele em diversas plataformas. Ele é bem facinho de baixar, de executar, e traz uma série de recursos novos para facilitar a programação. Então, a partir de hoje, nós vamos usar o Visual Studio Code. Além disso, hoje nós vamos ver algumas coisas um pouquinho diferentes do que nós já fizemos, né? Vou tentar mostrar para vocês como separar o código e colocar em arquivos separadinhos. Falar um pouquinho mais sobre os conceitos de classe, objeto com JavaScript, coisas assim. Então, acompanhem atentamente para a gente evoluir um pouco mais na nossa arte de programar. E para começar, nós vamos analisar aqui o nosso problema e vamos tentar quebrar esse problema em problemas menores para a gente poder avançar, né, nesse nosso desafio de hoje. Então, o que nós queremos fazer? Queremos fazer mais ou menos o que está aí na tela. Um quadro. Nós vamos iniciar fazendo um quadro. Vamos separar em células. Isso aqui a gente chama de grid, né? Vamos fazer um grid cheio de células e depois nós vamos aplicar as regras nessas células. Mas primeiro vamos iniciar com a colocação do quadro. Esse vai ser o nosso primeiro desafio. Vamos determinar quantas linhas, quantas colunas o quadro tem e vamos ver como é que nós vamos fazer isso. Então vamos abrir aqui o nosso Visual Studio Code para a gente dar uma olhada como é que a gente vai trabalhar hoje. Então eu já deixei preparado aqui, numa pastinha específica para o nosso desafio de hoje, o Game of Life, o arquivo gameoflife.html que tem o Canvas. Por enquanto nós vamos deixar o Canvas semelhante ao que a gente fez das outras vezes, né? Se tiver alguma dúvida é só consultar os vídeos anteriores. Mas a gente vai ter uma novidade hoje que é o seguinte. Nos vídeos anteriores, nós pegamos nosso código e deixamos ele todo dentro de um arquivo só. A gente abriu aqui a seção script, né? Script, src igual, assim, né? E aqui a gente colocou o nome do nosso arquivinho que a gente ia usar. Então, vamos fazer mais ou menos a mesma coisa e hoje nós vamos usar o arquivo gameoflife.js. Está aqui. E aqui tem a vantagem, se eu clicar em cima dele aqui com Ctrl, ele abre o arquivo que por enquanto está vazio. Então o que a gente fez das outras vezes? A gente colocou nosso código todo aqui. Abriu o Canvas, criou a classe Canvas aqui dentro, tudo aqui dentro. Então hoje nós vamos fazer diferente. Nós vamos reaproveitar o código colocando cada coisa no seu devido arquivo, no seu devido lugar. Então, por exemplo, eu já deixei preparado aqui o arquivo canvas.js com o código do Canvas, que a gente já fez nas aulas anteriores. Então, nos vídeos anteriores, nós criamos a classe Canvas, que já pega ali o contexto, já tem as funções certinhas ali do jeito que a gente precisa, e depois a gente vai entrar em mais detalhes do que nós vamos usar disso aí. Agora, como é que eu faço para, no meu Game of Life, eu usar o Canvas, que já está pronto, depois se eu quiser, por exemplo, usar o Random, né? Como é que eu vou fazer isso? Aqui no nosso HTML, eu vou mostrar para vocês a primeira forma, tá? Existem outras formas, mas vai ficar mais para frente, que são, aí já é um pouquinho mais avançado. Mas a forma mais simples e até mais usada, né, em HTML é o seguinte. Vou abrir aqui outra seção script, src igual, e aí eu coloco aqui o nome do arquivo que eu quero, canvas.js. Pronto. O que o browser vai fazer? Ele vai ler aqui a tag Canvas, vai iniciar o Canvas com as propriedades que estão aqui na frente. Vai ler o arquivo canvas.js, que é esse arquivo aqui, e vai carregar isso para a memória, ou seja, vai saber que o que está aqui dentro eu posso usar. E em seguida vai ler o arquivo Game of Life, que é o que vai estar aqui dentro, e nós vamos rodar o que estiver aqui dentro. Esse vai ser o nosso ponto de entrada, vamos dizer assim. Mas nesse momento aqui, como o Canvas já foi lido, então eu posso simplesmente chegar aqui e fazer assim, var canvas igual a new canvas, que o browser vai reconhecer sem problema nenhum, porque o Canvas já foi carregado. E assim por diante, né? Já deixei pronto na pastinha ali o random também, porque depois nós vamos precisar das funções, né, de random para sortear as células que a gente quer e tal. Muito bem. Feito isso, vamos iniciar outros conceitos melhores aqui para o nosso código não ficar
perdido, não ficar aquele código solto no nosso arquivo aí, né? Vamos fazer o seguinte. Como nós vamos criar aqui o Game of Life, então vou criar uma classe chamada Game of Life. Então vamos lá, class, sim, né? Class Game of Life. E já vamos atribuir para ela aqui um construtor, né? Constructor. Dentro desse constructor, nós já vamos atribuir o canvas. This.canvas igual a new canvas. Pronto, então já tenho meu Game of Life, uma classe que eu criei. No construtor ele já vai construir o canvas e está muito bom, por enquanto. Nós vamos criar aqui agora uma função que nós vamos chamar de execute, que é o que? Eu vou, através dessa função, executar o meu Game of Life. Simples assim. E aí aqui embaixo, que vai ser o que o JavaScript vai executar, o que o browser vai executar, nós vamos fazer assim, ó, var game igual a new Game of Life. E game.execute. Pronto. Mais tarde vocês vão compreender melhor por que nós estamos fazendo isso. É importante que essa estrutura, dessa forma aí, ela se torna quase que um padrão para a gente depois fazer outras implementações, talvez outros jogos, outras telas. A gente vai usar esse mesmo padrão para poder reaproveitar, né? Depois a gente pode gravar esse GameOfLife.js em outro canto, o código do Game of Life vai estar lá, se a gente quiser reutilizar ele, assim, a gente faz. Muito bem, agora vamos analisar um pouco o nosso problema inicial. Vou chamar na tela aqui de novo o nosso Game of Life aí. Qual a primeira coisa que nós vamos fazer aqui? Nós vamos definir quantas linhas e quantas colunas nós vamos querer utilizar para desenhar esse quadro e para definir, a partir daí, quantas células que nós temos. Veja que nessa tela aí nós temos 30 linhas e 30 colunas. Eu defini dessa forma para fazer desse jeito aí. Mas para a gente começar a trabalhar e ver as coisas acontecendo numa escala menor, depois a gente amplia, nós vamos fazer um quadro um pouco menor, um canvas um pouco menor, com uma quantidade de células um pouco menor. Então vamos fazer o seguinte, no nosso canvas aqui, vou voltar aqui no HTML, eu vou fazer um canvas de 200 por 200. F5, pronto. Vamos usar um canvas pequenininho desse aí, ó. Ok? Para a gente começar. Agora eu vou definir quantas linhas e quantas colunas eu vou ter para começar a fazer a nossa quantidade de células. E eu vou fazer o seguinte, eu vou passar essa quantidade de linhas e colunas no construtor do meu Game of Life. Então eu vou colocar assim, ó, qual vai ser a largura em células do meu Game of Life, qual vai ser a altura em linhas. Um detalhe importante que nós vamos começar a fazer a partir de hoje aqui é usar a programação com palavrinhas em inglês. Por que isso? Porque, de forma geral, os comandos na programação são todos em inglês, né? A maioria das linguagens, mesmo linguagens criadas no Brasil, e existem, tá? Linguagens criadas no Brasil, o padrão é usar em inglês. Ah, Roger, mas isso é ruim, eu não vou entender. Não, você vai entender. Por quê? Porque as palavras são como se fossem símbolos ou códigos que você rapidinho passa a compreender, e quando você escrever algo que realmente precisa ser em português, você vai saber diferenciar só de olhar que aquilo ali não é um comando e sim algo literal que você quer escrever. Então nós vamos convencionar também que nós vamos usar aqui palavrinhas em inglês. Então, para facilitar a nossa vida aqui, no construtor eu vou passar o width, ou width, como alguns falam, né? Width e height. O que é isso? Largura e altura. Aqui eu estou dizendo largura e altura do quadro, ou seja, a quantidade de linhas e colunas que eu quero que tenha. Vou usar esse conceito de largura e altura em células. Muito bem, eu vou guardar isso numa estrutura, num objeto com essas informações.
que eu vou chamar de this.boardSize. Board size, que é o que? Tamanho do meu quadro. Board size. Isso aqui vai ser um objeto. E onde eu vou dizer que o width vai ser aquele width que eu passei ali. E o height vai ser aquele height que eu passei ali. O Visual Studio Code, o VS Code, ele tem uma coisa legal. Quando você grava, ele organiza o código para você. Aqui eu quero chamar atenção para esse detalhe aqui, que para quem vem de uma linguagem mais tipada, uma linguagem mais forte como Delphi, C++, C Sharp, Java, isso aqui já começa a parecer um pouco estranho. Que é essa estrutura aqui para você fazer um objeto. Nós já falamos sobre isso aqui, mas eu vou aprofundar um pouquinho mais nesse momento aqui, porque vai ser útil para a gente entender. E por que eu vou explicar isso? Porque quando eu comecei a trabalhar com JavaScript, eu olhava essas coisas e eu não entendia nada. Disse, gente, mas o que é isso? Por que o camarada colocou aqui? Ó? Porque eu abro chave aqui e fecho aqui para fazer uma função, isso aí eu já entendi. E, por exemplo, no Delphi, você não abre chave e fecha chave para poder fazer função. Você escreve a palavra begin e escreve a palavra end. Aqui não. Abre chave, fechou chave, tá tudo certo. Agora, abrir chave e fechar chave sem ser função, o que é isso? Eu olhava para isso e achava estranho. Na verdade, quando você tem uma linguagem fortemente tipada, você precisa, antes de determinar um objeto, você precisa escrever a classe, a estrutura daquele objeto. E aí você vai sempre criar dessa forma aqui, ó, game igual a new. Você sempre vai ter esse new ou ponto .create, como é no Delphi, e dizer a classe que você está criando aquele objeto. Aqui não. No JavaScript, você pode criar um objeto a qualquer momento, de qualquer coisa. Bastou abrir uma chave, fechou uma chave, ele é um objeto, ele não tem tipo. E você pode colocar qualquer informação lá dentro que vai virar propriedade do objeto. Coisa que nas outras linguagens é quase que impensável. Você precisa definir quais são as propriedades antes do objeto existir. Aqui não. Então, para quem tem essa mesma origem que eu tive, né, ou que está chegando agora no JavaScript, ou que veio de uma outra linguagem e que não está acostumado com essa forma de programar, isso aqui, ó, é uma forma de você criar um objeto com a informação que você quiser dentro dele. Então, neste momento aqui, a classe GameOfLife ganhou uma propriedade boardSize, que é um objeto. E dentro desse objeto tem a propriedade width, que vai receber o valor desse width aqui, e a propriedade height, que vai receber essa propriedade height que está aqui. Ok? Nós vamos ver isso aí no browser, para vocês verem como é que isso acontece. Então aqui, ó, nesse momento, esse GameOfLife aqui, eu acabei de criar um sem dizer qual o tamanho que eu quero. Eu vou passar aqui 10 por 10. Então, 10 linhas e 10 colunas, ou 10 de width e 10 de height. Ok? Vou voltar lá para o browser. Vou dar um F5. Não vai aparecer nada, porque realmente eu não coloquei para aparecer nada. Mas se eu abrir o console e fizer assim, ó, game. Ó, ele já mostrou para mim o que é o game aqui. Ó. Ele é um GameOfLife. E aí, ó, se eu apertar aqui na setinha, ele abre, ele tem um board size de width 10 e height 10, tá vendo? E tem dentro dele também um canvas. Aqui vem outra curiosidade bastante interessante. No console, eu já falei sobre o console no vídeo anterior, mas no console você pode programar nele ali, você pode declarar variáveis, até interferir no que está aparecendo ali no seu browser você consegue. Você pode interferir no GameOfLife ali se você quiser. Setando propriedades, atribuindo valores. O console é extremamente poderoso. E só para vocês terem uma ideia sobre essa coisa do objeto. Se eu vier aqui e fizer assim, ó, O igual a abre colchete, abre chave, fecha chave. Se eu fizer isso aqui, ó, eu criei um objeto. Quais as propriedades dele? Nenhuma por enquanto, né? Mas se eu abrir ele aqui, ó, você vai ver que ele é um objeto. Ele é um protótipo de um objeto. E já tem um monte de coisa dentro dele. Ele já tem um monte de informação dentro dele, sem eu ter feito praticamente nada.
Não é algo diferente para quem vem de uma linguagem? Né? Se você veio aí do Delphi, do C++, qualquer outra linguagem aí, comenta aí. O que você achou quando você viu isso aí pela primeira vez? De ver um objeto sendo criado dessa forma. Ou seja, você não disse que classe que ele é, disse nada, e ele já existe. E se eu fizer isso aqui, olha só que interessante, ó. O.nome igual a teste. Olha lá. Que propriedade de nome é essa? Ela não existia, agora ela existe. Agora ela existe. Se eu fizer assim, ó. Olha lá. O objeto O ganhou a propriedade de nome. Isso aí, pessoal, é impensável numa linguagem normal, numa linguagem dessas mais convencionais. Você nunca ia conseguir atribuir o valor para algo que não existe. Ela passou a existir. Esse algo, esse nome, ele passou a existir agora. Ele não existia antes. Então, no JavaScript você tem essa facilidade. Às vezes complica um pouco até para você dar manutenção no código, se o seu código não for muito bem organizadinho. Mas ele traz essas facilidades. Então, quando eu chego aqui no construtor e digo que this.canvas é igual a isso aqui, eu estou criando uma propriedade para ele aqui. E aqui eu estou criando outra. Ok? Muito bem. Outro detalhe agora, né? Nós criamos aqui então o body size. Eu sei que o meu body tem esse tamanho aqui. Se eu tenho 10 por 10 e o meu canvas, nós vimos que tem lá 200 por 200, né? Então, cada quadradinho, para ter 10 células, vai ter 20 por 20, certo? Então, eu poderia dizer ali que eu quero falar, ó, desenhe aí para mim quadradinhos de 20 por 20. Vão ser 100 quadradinhos, né? De 20 por 20, então 10 por 10. E quando eu mudar para 30 por 30, 50 por 50, o que ele vai fazer? Eu vou ter que ficar calculando isso? Não, nós vamos fazer o seguinte. Neste momento aqui, nós já vamos determinar qual é o tamanho de uma célula, para facilitar a gente desenhar essas células. Então, eu vou fazer assim, ó, criar outra propriedade. Cell size igual, outro objeto. E eu vou usar também o width height, certo? Para manter o padrão. Agora, qual vai ser o tamanho, a largura da célula? Ora, vai ser o tamanho do meu canvas dividido pela quantidade de células. Se eu tenho 200 e tenho 10 células, eu divido 200 por 10, eu vou ter 20 por 20. E assim sucessivamente. Então, eu vou pegar esse width que eu acabei de passar aqui, ó. Eu vou pegar o canvas ali, ó. Canvas. O meu canvas também tem uma propriedade width, que é a propriedade da criação dele. Se a gente voltar aqui para o browser, a gente pode ver. Quer ver, ó? Se eu colocar aqui game.canvas. Olha o width aqui, 200. Se eu pedir o height, olha o height ali, 200 também. Então eu vou usar essa propriedade aqui, width dividido por esse width que acabou de chegar. E vou fazer a mesma coisa aqui, ó. This.canvas, olha lá, ponto height dividido pelo height. Pronto. Então já tenho ali o meu cell size. Então se eu voltar aqui, der um F5 e pegar aqui o game, só o game aqui, ó, eu vou ter aqui o board size e o cell size. Ó, 10 por 10 e o cell size é 20 por 20. Então eu vou usar essas informações para fazer as minhas células. Quantas células eu vou ter? 100 células, né? Eu tenho 10 por 10, 10 vezes 10, 100. Como que eu vou representar essas células? Veja outra coisa interessante que temos que levar em consideração quando nós estamos criando um algoritmo. Quanto melhor o seu algoritmo representar aquilo que você está vendo, melhor para você. Pode ser que em alguns casos você tenha que abstrair muito, mas você deve tentar sempre trazer o mais próximo, para você olhar o código e já enxergar aquilo que você está querendo fazer. Quanto melhor você fazer isso, mais fácil será para você dar manutenção no seu código. Então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos ter 100 células, né? Que é 10 vezes 10.
Mas quando eu mudar aqueles valores ali, essa quantidade de células também vai mudar. E as minhas células estarão organizadas em linhas e colunas. Então eu vou ter 10 linhas e em cada linha 10 valores, né? 10 unidades. O que eu vou fazer então? Eu vou fazer um array, lembram do array? Que é a sacola de dados, onde eu coloco um monte de informação. Então eu vou fazer um array, nesse array eu vou ter as linhas do meu quadro. E em cada linha eu vou ter um array com as colunas. Então um array de array, ou um array bidimensional. Coisa da nossa cabeça, tá? Mas a gente consegue representar isso normalmente aí no JavaScript e em qualquer linguagem você consegue fazer isso também. Como que nós vamos fazer isso aqui? Então this, ponto. Que nome bom seria para a propriedade que vai guardar as células? Células, né? Ou em inglês, cells. Igual. É isso aqui. As minhas células serão um array. Dentro desse array, vamos ter as linhas e em cada linha nós vamos ter as células propriamente ditas, né? Então nós vamos fazer assim, ó. Nesse momento, eu vou encher essas células de informação. E aqui vai outra dica. Veja que o código do meu construtor ele já chegou ali em 13 linhas. Qual seria um tamanho bom de uma função? Isso é muito relativo, depende de cada um. Alguns dizem assim, o tanto que dá na tela para você ver. Tudo bem, se você tem uma tela desse tamanho, aquele tamanho ali está bom. Mas se eu tenho uma tela 4K, por exemplo, que cabe 1000 linhas vai estar bom? Não, não vai. Então, um tamanho razoável. Eu gosto de me limitar ali entre 20 linhas, talvez um pouco menos. Principalmente num código como no JavaScript, onde você coloca os objetos ali, ele já ocupa 4 linhas e tal. Então, 20 e poucas linhas no máximo ali já está bom. Mas o importante é que você consiga compreender bem aquele bloquinho de código que você está criando ali. E aí o que acontece? Eu vou agora iniciar ali, ou inicializar, ou preencher, ou carregar as minhas células. Então eu não vou fazer isso direto ali. Eu vou chamar uma função, vou colocar aqui start cells. Vou criar uma função chamada start cells. Então vamos lá. Start cells. Tá aqui. O que eu vou fazer com o start cells? Eu vou contar todas as linhas e todas as colunas e colocar um valor dentro dessas células. Agora vamos pensar aqui o que é o valor da nossa célula. Lembre-se que a nossa célula tem que estar ou viva ou morta, né? No nosso joguinho da vida lá, ou ele está vivo, ou a célula está viva ou ela está morta. Então, por enquanto, nós vamos colocar apenas essa informação lá, de vivo ou morto. Nós vamos representar o vivo pelo número 1 e o morto pelo 0. Vocês vão ver com o tempo que isso vai nos ajudar bastante. Então vamos fazer assim, vamos fazer um loop e hoje nós vamos fazer um for. Ó, for. O que o for faz? Aqui, ó. Fazendo um for assim, ó. Um for i igual a 0, i menor que board size.i, width i mais. O que o for faz? For é semelhante ao while. Ao loop. É um loop, né? Só que diferente do while, o while você inicializa uma variável antes e controla o loop pelo while através de uma condição. O for, ele já faz tudo isso nesse bloco de código dele aqui, ó. Aqui ele inicializa o i. Aqui eu digo até onde o i vai. Eu falei menor ou igual board size width, ou seja, a quantidade de colunas. E aqui eu faço o i++. Eu somo o i. Então ele vai fazer isso aqui contando de 0 até isso aqui menos 1, no caso 10, então vai ser 9. E vai fazer o incremento. Enquanto isso aqui for válido, ele vai executar tudo que está aqui dentro. Tudo que está aqui dentro ele vai executar. Ok? Nós só vamos fazer uma pequena mudança aqui. Eu vou chamar, ao invés de i, eu vou fazer linhas e colunas, né? Então vou primeiro começar pelas linhas. Vou chamar de line. Ou de line, chama de line. Line igual a 0. Enquanto o line for menor que o height, ele vai fazer o line mais. Certo? Por quê? Porque eu vou ter as linhas, dentro de cada linha eu vou colocar as colunas ou as células.
Então, vamos começar pelas linhas. Muito bem. Para cada linha, eu vou criar um array que vai ter as células lá dentro. Então, eu vou chamar esse array de cells. Cells igual a um array. Certo? E aí eu vou fazer assim, ó. This.cells.push cells. Ou seja, eu criei o meu array, está vazio, e já coloquei ele dentro aqui da minha estrutura. Eu não vou chamar de cells, não. Eu vou chamar de cell line, para não confundir. Ou linha de célula, cell line. Pronto. E coloquei ele dentro do meu array principal. Já coloquei ele dentro. Significa que se eu deixar desse jeito aí, ele vai apenas colocar linhas vazias lá dentro. Vamos dar uma olhadinha? Vamos ver aqui, ó. Opa! Start cells. Não existe start cells mesmo, não. É start, né? Start cells e é this.start cells. Start cells. Ok. Voltando. Pronto. Se eu fizer assim, ó. Game.cells. Olha o que tem. Eu tenho 10 linhas, ó. 10 linhas, em cada linha um array vazio. Então ele já fez o que a gente pediu aqui certinho. Agora eu vou contar, vou fazer um for semelhante que ele definiu. E aqui eu vou fazer assim. Cell line, vou colocar cell call. Cell call igual a 0 e menor this.board size .width e não, né? Cell call. Vírgula cell call mais. Vamos melhorar um pouquinho isso aí? Vamos melhorar um pouquinho isso aí. Tá me incomodando um pouquinho isso aqui. Aqui, ó, as linhas, eu vou chamar de Y, cada linha. Posição Y, pronto, para facilitar. Posição Y aqui é a posição da linha Y. Pronto. Y mais. E aqui a linha, eu vou chamar de line. E aqui vou dar um push na linha. Pronto. E aqui eu vou chamar de X. X. Pronto. E aí eu vou fazer uma célula, eu vou criar uma célula. O que é uma célula? É um objeto. Célula é um objeto. E eu vou inserir esse objeto na minha linha, ó. Line.push cell. Ah, mas não tem nada nesse objeto. Exatamente, não tem nada, por enquanto. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos já criar uma propriedade para a nossa célula. Qual é a propriedade principal da nossa célula? A célula está viva. Então, a propriedade vai ser alive. E por enquanto vai estar morta. 0. Pronto. Será que funcionou? Vamos ver. Game.cells. Temos 10 linhas. Em cada linha temos 10 objetos, olha. E o que tem dentro deles? Ó, alive 0000. Eu não sei vocês, mas eu acho isso mágico. Quando eu vejo o JavaScript, o poder que o JavaScript tem, a facilidade que você tem de criar essas coisas assim, ó, e já ver no browser, isso é muito mágico. Programar é bom demais. Eu não sei vocês, mas programar é um negócio assim que dá até arrepio. Eu fico maravilhado com essas coisas. Espero que vocês fiquem também. E se vocês ainda não ficam, né? Se vocês ainda não ficam maravilhados, eu espero que um dia vocês fiquem também. Vocês
aprendam mesmo e façam seus próprios códigos para vocês verem como é legal você fazer um código e ver ele funcionar ali na sua frente. Eu acho isso sensacional. Muito bem, vamos fazer outra coisinha aqui agora. Nós queremos agora desenhar essas células. Então vamos dizer aqui no meu execute, que eu vou chamar aqui, que eu estou chamando ele, mas ele não faz nada, né? Até agora só criou o execute aqui, mas não fez nada. Eu quero desenhar. A gente também costuma falar que desenhar é renderizar. Tá? Essa é uma palavrinha muito usada quem mexe com desenho, com fazer coisas parecendo na tela, renderizar. Então eu vou chamar a minha função de desenhar, vou chamar de render. Render. Pronto, eu vou criar aqui, nunca esqueci que é this ponto alguma coisa, né? This.render no caso, render. O que eu vou desenhar aqui? Vou desenhar minhas células. Então eu vou fazer um loop nas minhas células. Vou fazer um loop de linhas e colunas, vou pegar minhas células e vou desenhar cada uma das células. Olha que interessante agora. Eu vou fazer um loop diferente dos outros que a gente já fez. Existe uma forma de fazer loop num array, no JavaScript. Algumas outras linguagens têm coisas semelhantes. Outras não, tem que fazer no for ou no while mesmo. Mas aqui a gente tem o for each, onde eu faço isso aqui, ó, this.for each this.cells.for each. E aqui dentro eu vou dizer o que eu vou fazer nesse loop. Esse loop basicamente é o seguinte, olha, você pega o meu array de células aqui, ó, e pega cada elemento e usa um elemento aí. Agora usa como? Olha que interessante isso aqui. Tem várias sintaxes. À medida que a gente for precisando usar, eu vou explicando para vocês. Mas o primeiro eu vou chamar de linha ou de line a referência aí, né, ao conteúdo das células. As células não são linhas, né? Só voltando aqui para a gente conferir aqui, ó. Esse aqui é o cells. Qual o conteúdo dos cells? Não são as minhas linhas aqui? 1, 2, 3, 4. Então eu vou chamar, ele vai pegar, no for each, ele vai pegar cada linha dessa aqui, ó, como é cada item desse é um elemento da matriz, do array, é esse elemento que ele vai jogar aqui para cá. E eu dou o nome que eu quiser, eu vou chamar de line. E aí eu vou criar aqui o que nós chamamos de arrow function, ou função de setinha, né? Que é essa setinha aqui. E vou iniciar a função aqui, ó. Ou seja, ele vai fazer um loop em todos os itens do array que eu chamei de line. Esse line vai passar aqui para dentro e aí eu vou poder fazer o que eu quiser com ela. Aí o que tem dentro do line? Dentro do line tem aqui os objetos aqui que são as colunas, né? Então eu vou fazer assim, ó, line. A gente sabe que o line também não é um array, então eu posso fazer um for each nele também, ó. For each. E aí, o que é o conteúdo da linha aqui? Não é uma célula? Então eu vou chamar de cell também, ó. Vou fazer outro arrow function que eu vou passar para cá. E aí o que eu vou fazer com essa célula? Eu vou renderizar a célula, ou vou desenhar essa célula. Então eu vou criar uma outra função, this.renderCell, onde eu vou passar a célula. Tá vendo? O código vai ficando pequenininho. Agora eu vou desenhar essa célula. Legal, né? Muito bem. Só que, aonde eu vou desenhar essa célula? Bom, depende, né? Como eu tenho 10 por 10, a primeira fica na posição 0, 0, né? A segunda já vai ficar, nós vimos que o tamanho da célula é de 20 pontos, então tem que ficar 20 pontos à frente. Então, as colunas, elas aumentam em múltiplos de 20, né? A primeira é 0, depois 20, 40, 60, 80, 90, né? 80, 100, até 200. E assim também as linhas. Mas como é que eu vou saber a posição disso aqui se eu não sei qual é a posição XY da célula? Então eu posso passar também, no próprio for each eu também posso. Vocês podem depois dar
dar uma olhadinha, não vou entrar muito em detalhe nisso aqui nesse momento, mas você pode passar também. Mas nós podemos fazer algo melhor. Eu já posso definir na criação da minha célula aqui, ó, qual a posição XY dela. Querem ver? Ó, aqui no momento em que eu iniciei as minhas células, né, aqui no Start Cell, além do Alive, eu posso dizer aqui, ó, qual vai ser a posição X e qual vai ser a posição Y da minha célula. E qual é a posição X e qual é a posição Y? Ora, o meu X aqui, ó, se eu multiplicar ele pelo board size não, pelo cell size, tamanho de uma célula, width, eu tenho minha posição X. Se eu fizer a mesma coisa aqui, Y vezes cell size height, eu tenho a minha posição Y. Concorda comigo? Ou ficou alguma dúvida aí nesse momento? Porque veja só, tenho meu quadro. A primeira célula está na linha 0, coluna 0. Então, x, y, 0. Se eu falo assim, ó, eu quero desenhar essa célula aqui, eu tenho que ir nessa posição da largura da célula e desenhar ela. Pulo essa largura e desenho outra. E assim vou fazendo todas as células. Então, se eu definir aqui, ó, que o x aqui é a posição x que está aqui, vezes o width, e o y é a posição y da linha, vezes o height, eu já tenho a posição. Quer ver? Ó? Game.cells. Ó. Vou pegar a primeira linha aqui, ó. Olha lá. 0,20, 0,40, 60. Essas são as posições. Agora só falta a gente mostrar lá em cima. Vamos ver? Então aqui no meu render cell, eu vou fazer assim, ó, canvas. Ponto. Aí eu vou chamar a função no canvas para desenhar o quê? Um quadradinho, né? Vai ser um retângulo, ó. Rectângulo. Onde eu passo? Posição X, posição Y. Qual é a posição X? É cell.x, vírgula, cell.y. Qual a largura? This.cellsize.width. E a altura? This.cellsize.height. Qual a cor da borda? Black. Qual a cor interna? Por enquanto, white. Pronto. Está resolvido. Será? Vamos ver. E deu zebra. Vamos ver por que deu zebra? O erro está aqui, pessoal. Execute. Eu não chamei a função, eu só dei o nome da função. Agora sim. F5. Olha lá. Esse quadradinho. Tá vendo? Então já fizemos as nossas células. Tamanho 10 por 10. Agora a gente já pode brincar com isso aí. Eu posso, como eu falei do console, que ele é poderoso, eu posso vir aqui e falar assim, ó. Game igual a new game of life. Só que agora eu vou passar 30 por 30. Aí eu faço assim, game.execute. Olha lá. 30 por 30. Só que como o canvas é pequenininho, né, então ele ficou pequenininho. Mas por enquanto nós vamos deixar ele com 10 por 10 mesmo, porque a gente quer ver o que vai acontecer ali agora. Agora o que a gente quer? A gente quer identificar células vivas e células mortas. Elas são todas mortas, né? Então vamos voltar para o código aqui e vamos vir aqui no nosso Start Cells aqui, olha. E vamos fazer um sorteio aqui para determinar algumas células vivas e outras mortas. Então vamos fazer assim, ó, o Alive aqui, ó. Eu vou vir aqui no meu Game of Life e vou dizer que eu quero que ele use também
o random. E aqui no meu arquivo random, eu tenho um negocinho que chama getRandomInt, que é me dar um número inteiro randômico. Aí eu vou fazer assim, ó, getRandom entre 0 e 2, porque ele vai vir sempre um número que começa no menor, mas não vai até o maior. Então aqui ele vai sortear entre 0 e 1. Logo eu vou ter, teoricamente, metade vivas e metade mortas, né? Então vamos ver aqui, ó, F5. Ó, mas continua do mesmo jeito, continua do mesmo jeito, né? A gente não mandou ele tratar isso, mas eu vou dar uma olhada aqui no game.cells e a gente olha aqui, ó. Olha lá, alive 01, 01, 01. Então nesse momento eu já informei para o meu game algumas células vivas e outras não. Como é que eu mostro isso ali agora? Não é difícil. Na hora do render, eu vou verificar. Eu desenhei ela aqui, sempre morta. Agora eu vou verificar assim, ó, if cell.alive. E aqui, pessoal, vem um comportamento interessante. Para quem não está acostumado com C++, se não me engano C# também, C++, C#, no Delphi você não consegue fazer isso, é o seguinte, uma variável, ela para ser true ou false, no Delphi, por exemplo, ela tem que ser boolean. Se ela não for do tipo boolean, que tem true ou false dentro dela, ele dá um erro, ele vai dizer, ó, tá errado isso aí, você está tentando verificar se é true ou false uma variável numérica. E nesse caso aí o alive é numérico. Mas aqui, tanto quanto no C++ e no C# também, eu acho que C# também funciona assim. Qualquer conteúdo que não é zero é verdadeiro. Zero é falso, o false é falso e o resto é tudo true. Tudo é verdadeiro. Então, como no nosso caso aqui, o 1 vai ser vivo e o 0 vai ser morto, então ele vai servir, né, o cell alive ali. Se ele tiver 0, ele vai estar apagadinho. Se ele tiver aceso, ele vai mostrar a célula acesa, né? Então nós vamos colocar assim, ó. Vamos colocar black. Depois digam aí nos comentários se vocês acham legal fazer esse código do jeito que está aqui, tá? Vocês podem dar um pause aí e pensar, esse código não está me cheirando bem. Realmente não está, tá? Esse pedacinho de código aqui, ó, pequenininho desse jeito, ele não está um código legal. Mas eu vou deixar para vocês pensarem aí e vocês comentarem se quiserem. De qualquer forma, se estiver vivo, ele vai desenhar a célula toda preta. Se não, ele vai deixar ela vazada. Vamos ver. Olha lá. Pronto. Então, nós já resolvemos parte do problema, que é você mostrar se a célula está viva, se a célula está morta. Já resolvemos esse problema. Agora, nós precisamos conhecer as regras do comportamento das células para determinar o algoritmo que vai fazê-las se comportarem como tal. Então, vamos às regras.